gostaria de fazer um apontamento que houve a desistência de uma integrante da comissão eleitoral. Então fica uma vaga em aberto para a comissão eleitoral que iniciará o seu processo de trabalho com a finalização das inscrições, agora em conjunto com o encerramento da lista de presença, e maior participação também amanhã na apuração dos votos, dando lisura a todo o processo eleitoral. Então fica aqui aberto a quem tiver interesse, lembrando que aquele que participa da comissão eleitoral não pode ser votado, ou seja, não pode se candidatar ao Conselho Municipal de Cultura. Alguém se tem interesse em fazer a participação, senão a vaga teria que ficar vaga. Não há interesse, então depois eu peço que conste em ata essa abertura e que não houve nenhuma apresentação de participação. Agora passo a palavra ao Luado. Boa noite, meu nome é Aluado, meus pronomes é ele, delo. Sou escritor e produtora cultural e estou trabalhando como agente territorial de cultura, que é um programa do Ministério da Cultura que tem agentes culturais em várias cidades do estado estudando sobre política pública cultural e criando projetos para pensar a implementação das políticas públicas nos seus territórios. Compondo aqui a comissão de organização dessa conferência, e vou trazer um pouco sobre a participação social. Se a gente for pensar e fazer um histórico do Brasil, a gente está falando, quando pensa em Brasil, um país que foi colonizado. Por mais que a gente sempre fala que a cultura é desvalorizada, eu entendo quando a gente fala isso, porque tem um lugar mesmo de certa desvalorização, mas se a gente for pensar bem no fundo, para um país colonizado, a cultura é um ponto central. Porque para se colonizar, um povo precisa destruir uma cultura. Então a cultura sempre esteve dentro do centro da política, Não à toa, por exemplo, na ditadura tinha um departamento exclusivamente para censurar obras artísticas. Então a gente vem desse histórico de que boa parte da política de fomento, da política cultural, não foi feita para fomentar a cultura, e sim para desestruturar culturas com o fim de dominação. Por exemplo, logo no começo da colonização, a proibição de falar idiomas indígenas e africanos, ou a proibição das religiões indígenas e africanas. Mais para frente a gente tem a criminalização da capoeira, do samba. Então tem todo um movimento por parte do Estado de construir uma política para desestruturar algumas culturas. Paralelamente a isso, a gente tem uma política de fomento à cultura que é voltada para culturas colonialistas, E que é fomentada nos primeiros séculos, sobretudo pela Igreja Católica, e num segundo momento pelo Estado, sob orientação da Igreja. E daí a gente vai ter aí a promoção, manutenção e difusão de uma cultura monárquica, escravista, europeia, cristã e etc. É daí que vem uma fala muito forte no Brasil, que é de vamos levar cultura para a periferia. Dessa lógica de que a gente tem que fomentar um certo tipo de cultura e difundir, colonizar, levar para as periferias. Ao mesmo tempo, não quer dizer que nas periferias não era fomentada uma política cultural. Sempre foi pela comunidade local. E não vou entrar muito nesse assunto, mas muito da política cultural fomentada na periferia foi e ainda é fomentada pelo crime. Quem está nas periferias sabe, por exemplo, escola de samba, quem que mantém, e vários pontos de cultura, quem que mantém. A partir do século XX, só que começa no Brasil uma discussão mais organizada de pensar um sistema de cultura através aí de uma parceria entre sociedade civil e poder público. Não que essas coisas não fossem pensadas, principalmente pelo movimento social, mas de forma organizada a gente começa a pensar isso só a partir do século XX. Então, quando a gente fala em construção de política cultural, a gente está falando de algo super novo, que a gente não tem um grande histórico no país, Estamos construindo agora.
Então, no século XX, a gente vai ter, por exemplo, a criação da lei de incentivo fiscal, que a Rouanet é a mais conhecida, mas a gente tem leis de incentivo fiscal em vários estados, em vários municípios também. Criação de órgãos para gerir áreas da cultura, como a Funarte, o IFAM. A gente tem um marco grande, que é o Gilberto Gil, dentro do Ministério da Cultura, trazendo uma outra perspectiva de cultura, uma perspectiva mais antropológica, que olha para aquilo que está sendo produzido dentro das comunidades, né? Quebrando essa lógica do vamos levar a cultura para a periferia, que dialoga muito com a Política Nacional Cultura Viva, que também surge nesse momento, né? Que se estrutura a partir dessa ideia de fomentar aquilo que já existe no território, né? Então, não é vamos levar o que tem aqui para lá, vamos fomentar a capoeira que o Luciano faz lá na casa da avó, vamos fomentar os projetos que já existem nos territórios. Quando eu estou falando isso, não quer dizer que eu sou contra as artes circularem e dialogarem entre si, mas aí tem que circular e dialogar, não pode ser só o que vai do centro, sai do centro, é fomentado com o poder público e vai para a periferia. O que vem da periferia também tem que ser fomentado pelo poder público e também tem que vir para o centro. E a gente e no século XX aí começa também o debate sobre o Sistema Nacional de Cultura, que aprovou ano passado. Então, assim, está super recente. E eu trouxe esse contexto para a gente entender o momento histórico que estamos agora, que é de implementação do Sistema Nacional de Cultura, né? Que é um sistema, a gente chama aí carinhosamente de SUS da cultura, porque a ideia é criar um sistema integrado, né? Muito parecido aí com o SUS, onde os equipamentos de cultura possam estar integrados, unificados entre si, né? Por exemplo, no SUS, as UBSs, em qualquer cidade que você passar mal do Brasil e você for num posto de saúde, numa UBS, você vai ser atendido, porque é um sistema unificado. Que se a gente pensa os equipamentos públicos de cultura, não é assim. Quem não é de Marília, por exemplo, não pode retirar livro na biblioteca de Marília. Ou eu que sou daqui não posso retirar livro na biblioteca municipal de São Paulo, né? E se a gente pensa um sistema integrado, essas coisas podem ser de outra forma. Onde esse sistema, o dinheiro vem do governo federal e ele é aplicado nos estados e municípios a partir da gestão, no caso, vamos pensar o município, né, vem do governo federal e é aplicado no município a partir da gestão municipal, da Secretaria da Cultura, através orientado pelo Plano Municipal de Cultura, através de escutas públicas dirigidas pelo Conselho Municipal de Cultura. E daí tem o CPF da cultura que a Thaís falou na fala de abertura, né? Então, esse dinheiro ele vem do governo federal, ele é aplicado com orientação do plano, através de escutas públicas, né, por meio do Conselho de Cultura. Então, é o plano, né, conselho, plano e fundo. Aqui em Marília, o nosso Conselho de Cultura não está adequado a esse sistema. A gente tem um Conselho de Cultura que é separado do Conselho do Fundo de Cultura. A gente precisa tornar um conselho só. Então, um conselho só de cultura que é deliberativo em relação ao Fundo de Cultura. Essa vai ser uma das tarefas desse novo conselho eleito. Acho que é isso. Essa é a grande tarefa, na verdade, dessa nova gestão do conselho, é adequar, aprovar o novo formato do Conselho de Cultura, revisar, né, reelaborar o Plano Municipal de Cultura para que a próxima gestão consiga caminhar melhor. Eu estou trazendo isso para a gente entender a importância e a responsabilidade que é estar nesse espaço, né? O Conselho de Cultura faz muita diferença nesse processo de participação social. A gente teve já algumas experiências através dos últimos editais da Paulo Gustavo, da PNAB, né? Desde a Aldir Blanc 1, que vem tido escutas, e é visível nesse processo que na LPG, que tinha o Conselho de Cultura estruturado, foi de uma forma, a participação social conseguiu ser mais efetiva, inclusive depois das audiências para fiscalizar. Na PNAB 1, que não tinha um Conselho de Cultura organizado, tinha um conselho eleito, mas não estava organizado dirigindo o processo. O processo ele foi dirigido pela Secretaria com participação social, mas não foi uma participação organizada. E isso trouxe aí algumas questões que a gente já fez balanço, né? Não tem por que voltar. E esse último ano, que a gente não tinha conselho,
e a secretaria também não puxou à frente. A sociedade civil se organizou através do Fórum de Cultura e de outros organismos, mas a dificuldade de conseguir, inclusive, ser legitimado como representação é muito maior. Primeira vez que a gente chegou na secretaria, até isso falou: mas quem que é esse fórum? Quem são vocês? Representa o quê? Né? Não estou nem criticando nesse momento, mas como foi a recepção, que é diferente de um conselho. Quem é o conselho? O conselho é um organismo eleito em assembleia, em conferência, né? Não que o fórum não tenha uma legitimidade, mas são caminhos diferentes. Então, trazendo a importância de quem se candidatar, sejam pessoas articuladas nas suas linguagens, mas também pense a política pública para a cidade como um todo. Com isso, eu não quero desanimar ninguém, pelo contrário, quero inspirar aí pessoas que lutem pelos direitos humanos a se comprometer nessa luta coletiva. E como eu sou poeta, para encerrar, eu queria fazer um trechinho de uma poesia do Zé Vicente. É por amor, sim, é por amor à vida que escrevemos nas pedras os poemas da esperança rebelde, que pichamos nos muros e nas portas as frases corajosas de um futuro novo, que dançamos nas festas de sábado no batuque do carnaval de um povo livre. É por amor à vida que desesperadamente amamos. Obrigada.